Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa primeira aula do segundo bimestre falando sobre dois sistemas muito importantes. O cardiovascular, que é formado pelo coração e a rede de vasos sanguíneos, que se dividem em artérias e veias. O objetivo é que vocês saiam entendendo esse processo, a circulação do sangue, o que é o sangue, como é que são feitas as trocas do sangue com os tecidos e dos tecidos com o sangue. Vamos passar também pelo sistema linfático, que é aí acessório às funções do sistema vascular. E vamos falar de sistema respiratório, que é onde acontece a troca gasosa, que é muito importante, porque a troca gasosa oxigena o sangue, e aí, ao fazer isso, dá ao sistema circulatório uma das suas principais funções, que é transportar o oxigênio até os tecidos e trazer dos tecidos para os pulmões o gás carbônico produzido pelo metabolismo. Antes da gente ir passando por todas essas etapas, vamos começar falando da circulação, gente. O sistema circulatório é um sistema fechado, então o sangue ele corre o tempo todo dentro de vasos, sejam eles artérias, arteríolas, capilares. Qual é a diferença? Calibre, tá? A artéria mais calibrosa do nosso corpo é a artéria aorta, e à medida que ela vai soltando ramos, a aorta parte do coração e ela vai soltando ramos para os tecidos, para cada tecido que ela irriga. Então, ó, da artéria aorta sai um primeiro ramo, a artéria carótida, que está levando o sangue lá para a cabeça e para o pescoço. Sangue oxigenado. Depois há um ramo aqui, ó, artéria coronária, um ramo da aorta que leva sangue para o próprio coração. Muita gente acha que o coração se nutre à medida que o sangue passa dentro dele, das cavidades cardíacas. Não. Há um ramo da artéria aorta que vai entremear dentro do tecido cardíaco, levando nutrientes para as células cardíacas. E aí, eu desenhei aqui outros ramos da aorta, porque ela vai soltando vários ramos, gente. O ramo que leva sangue para os braços se chama braquial, para o fígado se chama artéria hepática, para o rim, artéria renal, então, para o baço, artéria esplênica, para os intestinos, artérias mesentéricas. Então, essas artérias, esses são ramos da artéria aorta, que é o principal distribuidor de sangue pelo corpo. À medida que ela vai entrando dentro dos tecidos, a aorta vai se ramificando, além de se ramificar nessas outras grandes veias, como por exemplo a veia mesentérica, depois de se ramificar nessas grandes artérias, como por exemplo a artéria renal ou mesentérica, ela vai entrando no tecido, entremeando entre as células do tecido para levar nutrientes para todos eles, e ela vai perdendo calibre, se torna primeiro arteríolas, e depois vasos muito finos, que passam realmente entre as células do tecido, que são os capilares. Os capilares se transformam em vênulas, que são veias de calibre menor, e as vênulas se reúnem em grandes veias, como a veia cava inferior, que coleta o sangue de toda a parte inferior do corpo, abaixo do tórax, e a veia cava superior, que traz o sangue da cabeça, pescoço e dos braços para o coração. Então vamos lá. O sangue que vem do corpo, gente, drenado de todos os tecidos do corpo, eles são drenados na parte inferior do corpo para a veia cava inferior e na parte superior do corpo, cabeça, pescoço e braços, pela veia cava superior. Ambas as veias cavas, vocês podem notar aqui, ó, desembocam um sangue carregado de gás carbônico, porque está vindo dos tecidos, no átrio direito. O átrio direito ejeta o sangue no ventrículo direito. Reparem que existem válvulas que separam o átrio direito do ventrículo direito, justamente para que não haja refluxo, né? A válvula tricúspide é a válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito. Esse sangue rico em gás carbônico, quando enche o ventrículo, o coração se contrai na sístole e ejeta esse sangue na artéria pulmonar. A artéria pulmonar, então, vai conduzir esse sangue rico em gás carbônico até os pulmões. Aqui cai um antigo
postulado aí do nosso ensino médio, né? Que a gente aprende que artérias carregam sangue venoso e artérias carregam sangue arterial, rico em oxigênio, e veias carregam sangue venoso, rico em gás carbônico. Não é verdade. A artéria pulmonar é uma importante artéria que drena o ventrículo direito. Então, o ventrículo direito ejeta sangue nessa artéria. O sangue é rico em gás carbônico, é um sangue venoso, porque está vindo dos tecidos, pelo átrio direito. E esse sangue vai para os pulmões para ser oxigenado. Da onde que veio esse gás carbônico? Vocês vão ver que no metabolismo celular, as células geram gás carbônico. Elas usam oxigênio para oxidar a glicose, e aí geram gás carbônico. O gás carbônico é uma excreta que volta para o sistema circulatório, vem para o átrio direito, passa para o ventrículo direito, é ejetado na sístole. Sístole é a contração do coração, que ejeta o sangue dos ventrículos para dentro das artérias. O ventrículo direito ejeta o sangue que está dentro dele para dentro da artéria. Não volta para o átrio direito o sangue quando o ventrículo direito se contrai, porque essas válvulas fecham o átrio direito. Então o sangue flui para a artéria pulmonar e vai para os pulmões. Aqui nos pulmões vai acontecer uma troca muito importante para a vida, que é a troca do gás carbônico, que sai do sangue, passa para a árvore respiratória inferior, né, para os alvéolos, e é eliminado na expiração. E a inspiração traz oxigênio, que atravessa os alvéolos e chega no sistema circulatório. Esse oxigênio, então, entra no sistema circulatório. Esse sangue oxigenado é reunido nos pulmões em veias pulmonares, e essas veias pulmonares são 4, 2 saem de cada pulmão, elas chegam no átrio esquerdo. Tá? Então aqui eu não desenhei para não ficar muito confuso. As veias pulmonares são 4 veias que saem dos pulmões, 2 de cada, elas vão desembocar aqui no átrio esquerdo, trazendo um sangue, gente, que foi oxigenado nos pulmões. Esse sangue oxigenado nos pulmões, então, enche o átrio esquerdo, que contrai, passa para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo também se enche de sangue e depois contrai, ejetando todo o sangue agora numa outra artéria. A artéria que drena o ventrículo esquerdo é a artéria aorta. Então esse sangue que veio dos pulmões, rico em oxigênio, agora a aorta vai distribuir para todos os tecidos. Como eu disse, ela vai soltando ramos. Um vai para a cabeça e pescoço, outro vai para o coração, ramos vão para os braços, para o fígado, para o intestino. Ela vai soltando ramos para cada órgão, para cada grande tecido do corpo. Esse sangue, então, passa, quando chega nos tecidos, à medida que as artérias, né, vão entrando no tecido, elas vão perdendo calibre, viram arteríolas, depois viram capilares. E aí o oxigênio passa de dentro do capilar para as células poderem usar o oxigênio para oxidar a glicose e gerar energia. Mas nesse processo elas produzem gás carbônico, que elas devolvem para dentro do vaso. Mas agora aqui, ó, já no final dos capilares, eles estão se transformando em vênulas, um pouquinho mais calibrosa que os capilares. As vênulas vão se reunir em grandes veias, e as veias, a grande veia, né, que drena os tecidos da parte inferior do corpo, né, do tórax para baixo, é a veia cava inferior. A veia que drena os tecidos da parte superior do corpo, os braços, o pescoço, a cabeça, é a veia cava superior. Ambas vão trazer esse sangue vindo dos tecidos, rico em gás carbônico, para o átrio direito, recomeçando o ciclo. Eu quero que vocês façam isso daqui quantas vezes forem necessárias até esse ciclo circulatório fique claro na cabeça de vocês, né? A viagem que o sangue faz para os tecidos. A gente faz sempre esse raciocínio aqui pensando que o sangue está fazendo isso, essa viagem, para ser oxigenado nos pulmões e para levar oxigênio para os tecidos. Não é só oxigênio, tá, gente? Nossas células não vivem só de oxigênio. Não é só esse o objetivo do sistema circulatório, distribuir oxigênio. Ele também tem que coletar gás carbônico, porque o gás carbônico, se acumular nos tecidos, fica tóxico. Ele tem que coletar o gás carbônico para trazer de volta para os pulmões e jogar fora do corpo, eliminar o gás carbônico na expiração. As células não vivem só de oxigênio, já disse, elas precisam de outros nutrientes.
ácidos nucleicos, nucleotídeos, né? Aminoácidos para produzirem suas proteínas, ácidos nucleicos para produzirem nucleotídeos para produzir seus ácidos nucleicos, lipídios para construir suas membranas, hormônios, carboidratos para gerar energia. Então a célula precisa de uma série de nutrientes, vitaminas, minerais. Quem é que está trazendo tudo isso para a célula? O sangue. As células dos tecidos precisam de água também, claro, a água é o elemento fundamental da vida. Então quem é que está trazendo água para os tecidos? O sangue. Então, gente, o sangue é o grande distribuidor de substâncias que os tecidos precisam para que as suas células se mantenham viáveis. Eu vou chamar essas substâncias, no geral, de nutrientes. Então, posso ter nutrientes como lipídios, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas, minerais. Substâncias estranhas, xenobióticas, o sangue vai levar para os tecidos também? Vai, se chegar ao sangue. Se eu injeto no sangue de um indivíduo um medicamento, uma substância estranha, o sistema circulatório também vai levar essa substância para os tecidos. E ela vai sair do vaso e vai agir nas células dos tecidos. Se for uma substância tóxica, ela vai fazer o mesmo caminho, só que daí ela vai provocar dano às células dos tecidos. Então eu quero que vocês entendam que o sangue não é um mero distribuidor de oxigênio. Muito importante distribuir oxigênio para os tecidos para gerar energia, mas nada adiantaria distribuir oxigênio sem levar junto glicose, porque as células geram energia usando glicose e oxigênio. E diversos outros nutrientes que a célula precisa para sintetizar suas substâncias, para produzir membranas, para se duplicar na mitose, para duplicar o seu DNA. A célula precisa de nucleotídeos, por exemplo, para gerar uma nova molécula de DNA, para produzir RNAs. Então lembrem que eu gosto de dar o sistema digestório primeiro, para vocês saberem o que está sendo distribuído aqui. Está sendo distribuído aqui todas aquelas substâncias que nós vimos sendo digeridas e absorvidas. Estão sendo levadas para os tecidos. Os tecidos, quando metabolizam essas substâncias, eles produzem excretas. Produzem metabólitos que são lançados aqui na corrente sanguínea também e voltam pela veia cava. Então, cuidado para não pensar que as veias cavas estão trazendo para o átrio direito apenas um sangue rico em gás carbônico, não só em gás carbônico, mas rico em gás carbônico e rico em excretas que vieram dos tecidos. Metabólitos, substâncias que os tecidos produziram, foram devolvidas para a corrente sanguínea. Então, esse sangue está vindo cheio de excretas. Quando esse sangue vai em direção ao pulmão, a única excreta que é eliminada no pulmão é o gás carbônico. Eventualmente, uma ou outra molécula volátil. Mas a excreta que de fato é eliminada nos pulmões, de forma, que é a função do pulmão, é o gás carbônico que é eliminado na respiração. As demais excretas, gente, elas seguem no sangue. Ora, quando é que elas vão sair do sangue? Quando o sangue passar pelos rins. Os rins promovem esse processo de filtração e retirada de excretas do sangue. É tema da nossa próxima aula, sistema renal. Então eu quero que vocês entendam que o sangue fazendo uma analogia, pensem no sangue como uma rede que ao mesmo tempo é de água e de esgoto numa casa. Na nossa casa tudo separadinho, né? A água está num lugar, o esgoto está no outro. Então a água pura chega para a gente por uma tubulação e o esgoto com as sujeiras que a gente produz é eliminado por outra tubulação. O sistema circulatório ele funciona como rede de água e esgoto do corpo. Ao mesmo tempo que ele está conduzindo nutrientes e oxigênio para as células, o sangue nas células está recolhendo os produtos do metabolismo celular, as excretas, voltam para o sangue e viajam com ele até que ele passe pelos rins, onde elas de fato serão retiradas do sangue, esse sangue será purificado, filtrado. Tá? Então pensem no sistema circulatório como grande distribuidor de substâncias pelo corpo. Ao mesmo tempo que ele é o distribuidor de nutrientes, ele também é o coletor de excretas. Tá? Então rede de água, rede de esgoto. O sangue funciona como as duas coisas. É de onde os nossos tecidos recebem água e nutrientes xenobióticos e é onde os nossos tecidos lançam tudo que eles produzem, sejam metabólitos, produtos do metabolismo deles, sejam excretas, substâncias que não têm mais utilidade para o corpo e devem ser eliminadas.
o corpo tem algumas vias de excreção principal, né? A urina é a principal via de excreção de excretas presentes no sangue, mas as fezes também podem levar excretas presentes no sangue. A gente vai ver isso ao longo da disciplina. Mas a grande via de excreção é a urina. Então, estou vendo que o sistema circulatório, gente, ele tem essa importância toda e nós vamos falar muito dele. Por qual motivo? Porque o sistema circulatório é o grande conector dos outros sistemas. O sistema nervoso ainda consegue se comunicar com outros tecidos pela rede de nervos. Mas os demais tecidos eles só conseguem se comunicar um com o outro pelo sistema circulatório. Então vocês vão ver que, por exemplo, um tecido precisa se comunicar com outro, ele produz um hormônio, lança no sistema circulatório, o sistema circulatório conduz esse hormônio até o outro tecido. Isso é muito interessante. Vou dar só um exemplo que nós ainda vamos ver. Pensem no pâncreas. O pâncreas ele produz um hormônio chamado insulina. A insulina cai na circulação sanguínea, é lançada na circulação sanguínea pela célula pancreática, a célula beta pancreática. E esse hormônio produzido pela célula beta pancreática, a insulina, ele vai agir em todas as células do corpo, alterando a forma como elas produzem energia, como elas consomem carboidratos. Então a insulina ela vai promover um consumo de glicose para gerar energia. Ela permite que a glicose entre dentro das células. Olha que interessante. Quem é que fez com que a insulina produzida no pâncreas, um pequeno órgão localizado no nosso abdômen, chegasse em todas as células do corpo? Sistema circulatório. Então, quando eu produzo excretas, por exemplo, um tecido muito ativo metabolicamente, quando nós estamos fazendo exercícios, os músculos. Então, estamos fazendo exercício, os músculos estão sendo exigidos, o metabolismo da célula muscular esquelética fica muito intenso, ela gera muitas excretas e lança onde? No sangue. E essas excretas serão eliminadas quando o sangue passar pelos rins. Tá? Então, tenham essa visão do sistema circulatório. E aí, um outro ponto que nós vamos discutir com muito detalhe. O sangue, gente, para ele levar nutrientes para o tecido, a parte líquida do sangue, o plasma, precisa extravasar de dentro dos vasos para o espaço entre as células, que a gente chama de intertício. Então, pensa o seguinte, o plasma sanguíneo ele sai do vaso. Tá vendo que eu desenhei pequenos poros aqui na parede dos vasos? Porque o plasma sanguíneo sai do vaso, ele corre entre as células do tecido num espaço chamado intertício, ou espaço intersticial, e aí ele leva nutrientes para a célula e recolhe excretas. Muitas dessas excretas retornam, atravessam a parede do capilar e retornam para o sistema circulatório e são conduzidas de volta ao coração, pulmão, coração novamente, aorta, corpo. Então, essa é a grande via de distribuição de nutrientes. Eu vou aqui agora